Olá pessoal, então vamos começar mais uma transmissão então de Service Desk aqui no grupo do Facebook. Hoje o assunto são customizações, então a ideia aqui é eu passar para vocês toda uma série de dicas e aprendizados que eu tive aí ao longo do tempo. Né? Uh, eu estou trabalhando com uma versão do Service Desk na versão 14.1. Né? Eu vou tentar explicar de uma forma desde o nível básico até o nível avançado. Eu não sei até que ponto, né, que eu vou conseguir, quanto tempo que eu vou demorar para fazer explicar esses conteúdos, tá? Eu separei uma série de conteúdos para vocês, tá? Uh, deixa eu, deixa eu ver aqui como é que está no grupo, deixa eu acompanhar, né? Pelo menos para mim conseguir ver quem está entrando. Vamos lá. Aqui. Pronto. Só para mim começar a ver os comentários de vocês. Ok. Então vamos lá, pessoal. Bom, o que que eu planejei? Primeira coisa, eu vou mostrar para vocês a estrutura do Service Desk, tá? Mas antes de começar a mostrar toda essa estrutura, tá, pessoal? Sempre é bom lembrar que quando se fala em customização, né, se fala, nós temos que pensar que não dá para imaginar que tudo isso vai ser feito num único ambiente. Tá? É recomendado sempre que você tenha, no mínimo, 3 ambientes de Service Desk na sua instalação. Né? Um ambiente de produção, um ambiente de desenvolvimento e um ambiente que eu chamo de teste. Né? Bom, por que isso? Né? Todo ambiente, toda a instalação de Service Desk, tá? A customização, assim, eu já tive muitos, quando eu fui aprendendo a customizar a ferramenta, né? Eu eu tive uma série de dificuldades, né? Como qualquer usuário leigo, né? As pessoas às vezes até pensam que eu trabalho em alguma empresa que é especialista nisso. Não, eu sou cliente como a maioria de vocês é, né? E eu fui aprendendo, né, conforme a necessidade, né? Então, cada vez eu fui aprendendo alguma coisa nova, né? E o meu grande laboratório era o meu ambiente de desenvolvimento. Mas quando se fala em ambiente de desenvolvimento, geralmente as pessoas não dão muita importância para o ambiente de desenvolvimento na questão de infraestrutura. Né? O ideal é que se tenha um ambiente de desenvolvimento rigorosamente igual ao ambiente de produção. Se no ambiente de produção existe um servidor primário, um servidor secundário, no ambiente de desenvolvimento é desejável que se tenha a mesma configuração, né, tanto de hardware, quanto de software, quanto de patches instalados na ferramenta. Né? Tudo isso para evitar surpresas, né, daquela situação bem comum. Né? Ah, mas em desenvolvimento funcionou, né, em produção não. E o ambiente de teste, tá? Eu sempre tenho uma instalação de Service Desk nativa. Tá? Uma instalação de Service Desk que não tem customização alguma, tá? Que é uma instalação que é a minha, vamos dizer assim, o meu salvaguarda. Né? Toda vez que eu enfrento algum tipo de problema, né, com a ferramenta, né, a primeira coisa que eu tento fazer, né, é reproduzir esse problema no meu ambiente de teste. Se esse ambiente de teste se comportar mal, né, da mesma forma que aconteceu nos ambientes de desenvolvimento e produção, daí sim eu abro um chamado, né, para o fornecedor, né, para tentar resolver o problema. Caso contrário, bom, o problema está relacionado com alguma customização que eu desenvolvi dentro da empresa. Bom, então, feito essa recomendação, pessoal, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês a estrutura do Service Desk. Aqui tem um servidor Windows 2008, tá? Que foi instalado aqui numa unidade D, né? A pasta Service Desk está criada, né? Para quem não conhece, geralmente quando se instala o Service Desk, ele bota isso dentro de uma pasta chamada CA, esse é o padrão, e dentro dessa pasta existem duas pastas, né? O SC, né, que é o Shared Common, né, da ferramenta, que são as bibliotecas comuns, né? Então, por exemplo, a instalação de Tomcat, né, está aqui dentro dessa pasta, né?
uma JRE, né, que é utilizada pelo Tomcat, né, uma máquina virtual, né, e isso é importante, né, a instalação de Service Desk, o ideal é que esse JRE seja uma instalação independente de Java, né, e que, de preferência, o usuário não tente atualizar essa biblioteca JRE. Só é atualizado essa biblioteca quando tem mudança de versão, porque o produto tem que estar preparado, né, para essa nova versão de JRE. Bom, então, e aqui dentro da pasta de Service Desk, que tem toda a estrutura aqui do Service Desk. Eu vou falar de algumas pastas, eu preciso nivelar esse conhecimento, porque eu pretendo fazer novas transmissões no futuro com outros temas, né? E eu gostaria que vocês entendessem bem como é que está estruturado o Service Desk, né, em qualquer instalação. Tá? Aqui eu estou trabalhando com a versão 14.1.03, o projeto RAMP, né, mas não é muito diferente para quem tem das versões 12.5 em diante. Né? Então vamos lá. Dentro da pasta bin, né, do Service Desk, existem todos os binários, né, todos os executáveis, né, muitos utilitários que são executados através de linha de comando, né, os mais comuns aí, bop-odump, bop-sinfo e vários outros, né, além de vários daemons que a ferramenta tem aqui dentro, né, e além de outros arquivos, né, que são utilizados, né, para que o Service Desk funcione corretamente. Né? Além disso, existe a pasta BOP-CFG. O que é a BOP-CFG? Existem duas pastas no Service Desk que possuem todos os formulários, scripts e estilos e todo o resto, né, de conteúdo web, né, que é apresentado para o usuário. Né? As pastas são a BOP-CFG e a pasta site. Qual é a diferença da BOP-CFG? A regra número 1 é: nunca altere nada dentro da pasta BOP-CFG. Aqui dentro da BOP-CFG existe a pasta magic, por exemplo, que todos os objetos são declarados, né, nesses arquivos .mag, né, aqui, né, então tem uma diferença interessante. Um objeto, quando é declarado, ele tem, pela primeira vez na ferramenta, né, existe um arquivo .mag. Né? Quando ele é modificado, né, existe um arquivo com a extensão .mod. Né? Isso é o normal. Né? Além disso, existe uma série de arquivos com a extensão SPL, né, que são arquivos SPEL, né, em linguagem SPEL, né, onde vocês e arquivos com a extensão PM, né, que são arquivos feitos em Perl. Né? Para quem não sabe, todos os formulários da ferramenta, né, tem a extensão, né, HTMPL. Né? Esse PL nada mais é do que é para te dar a entender, né, que esse formulário ele é processado em Perl. Né? A ferramenta internamente, toda vez que vocês usam todas as tags PDM, que começam com PDM dentro dos formulários, elas são tags que são processados por um interpretador Perl. Né? Bom, muitos desses arquivos, inclusive foi através de muitos desses arquivos SPL, né, que eu fui aprendendo a fazer customizações na ferramenta. Né? A grande dificuldade é que, da mesma forma que existem arquivos SPL que estão abertos, né, onde é possível aprender pelo menos alguns comandos, algumas coisas, né, em Spell, né, o cerne da ferramenta, né, a parte mais importante da ferramenta, tá tudo codificado, né, numa codificação chamada Pcode R12. Né. Essa codificação impossibilita que tu veja o código-fonte, né, dessas bibliotecas SPEL. Por sinal, isso era uma coisa que, se um dia eu tivesse a oportunidade de conversar com alguém da CA, eu iria pedir para eles, né, para me libera o código-fonte desses arquivos, né, principalmente os arquivos dessa biblioteca aqui que eu estou listando aqui, que é a BOP-PCD, né, onde existe uma série de métodos, né, send-wait, né, como é que funciona cada um desses métodos send-wait. Bom, que mais? Além, então, dentro da pasta Magic, né, existe a pasta www, onde existem
além das pastas que hospedam todos os formulários e todos os scripts e estilos, né, existe uma série de configurações do Catalina, né, que é uma infraestrutura do Tomcat. Né. O ideal é que os usuários não alterem esses arquivos. Tá? Por que não alterem? Né? Porque numa nova instalação de Service Desk, né, é muito provável, né, que nessa nova instalação de Service Desk, em outro servidor, por exemplo, é capaz do usuário esquecer de portar essas customizações numa parte do produto que não deveria receber customização. Né? A CA, inclusive, pode dificultar o atendimento de algum chamado se ela notar que tu fez alterações nessa estrutura que não deveria ser customizada. Né? Então aqui dentro, né, e de qualquer forma, né, pessoal, vamos imaginar que, ok, não tem como, eu não tenho como customizar essa necessidade que eu tenho, eu não tenho como customizar ela na pasta site, eu sou obrigado a botar essa customização dentro do BOP CFG, por exemplo, uma necessidade muito comum que os usuários têm. Eu preciso colocar uma lib nova, né, de Java, né, que eu desenvolvi, né, que atende determinada necessidade. Né? Isso não teria como ser feito, né, se não fosse feito na estrutura do Catalina Base aqui na pasta BOP CFG, que não deveria ser customizada. Bom, eu posso customizar qualquer coisa dentro da ferramenta, qualquer formulário, qualquer script? Não necessariamente. Tá? Existem formulários na ferramenta, tá, que não permitem customização. Logo adiante eu já explico para vocês. Tá? Então vamos lá. Que mais? Aqui está dentro a pasta Box. Né? A pasta Box é uma pasta que é aqui que estão configurados os universos, né, para quem utiliza a ferramenta da SAP, né, como gerador de Business Objects, né, da SAP, né, que serve para fazer relatórios dentro da ferramenta. Né. É aqui que se configura é aqui que os universos, os arquivos de universo de dados ficam gravados. Né. Que nada mais é do que a tradução, né, dos nomes dos campos lá no banco para o nome dos campos na camada de objeto da ferramenta. Aqui dentro existe uma pasta data também. Tá? Essa pasta data ela é utilizada geralmente depois da aplicação, depois da atualização da ferramenta, de versão da ferramenta, ou mesmo a aplicação de algum patch. Né? Então, às vezes nos post installations, né, desses patches, né, o usuário é orientado a executar determinados scripts, né, e aqui que geralmente ficam esses scripts, né, que são disponibilizados. A pasta diag, né, é uma pasta que é utilizada dentro da ferramenta principalmente para suporte. Né? Então, os usuários que às vezes a CA pede, né, que execute um utilitário específico, né, que gera todo um dump, né, de diagnóstico do ambiente, né, envolvendo hardware e software para a solução de problemas. Né. A pasta doc existe toda a documentação, não toda a documentação, mas as principais documentações que são entregues depois da aplicação de algum patch cumulativo ou um mero não, teste fix não fica documentado aqui dentro. Tá? A pasta FIG é uma pasta destinada para relatórios. Né? Para quem não sabe, a ferramenta existem 3 formas de se fazer relatórios dentro da ferramenta. Né? Dentro da pasta CFG aqui existe um arquivo de configuração, né, de como é que alguns campos, né, vão ser entregues, qual é a formatação, né, de data e hora, né, data, hora, dia, enfim, formatação de forma geral. E esse arquivo aqui é utilizado para que os relatórios sejam exibidos corretamente. Né? E aqui dentro existem outras 2 pastas, né, que para um usuário leigo, ele olha esses arquivos, ele pensa que isso foi gerado pelo Crystal Reports, né? Mas na verdade não foi. Isto são relatórios. Né? Na ferramenta existe uma área da ferramenta
que se chama análise de dados, né? A área de análise de dados utiliza essa tecnologia para exibir esses relatórios, né? Para quem não conhece, dentro da aba administração, Service Desk, análise, né? Incidentes, por exemplo, hoje abertos, né? Então aqui ele está exibindo um relatório. Nesse caso aqui o relatório IA Today I2.rpt, né? Esse relatório está dentro da pasta Web RPT. Todos os relatórios que são exibidos no browser do usuário, os nativos, né, estão armazenados dentro da pasta Web RPT. Os que são essa outra pasta aqui, RPT, são relatórios que podem ser executados através de linha de comando, né? Isso, eu já visitei algumas empresas que utilizam Service Desk e eu não conheci ninguém que tenha customizado, né, esses relatórios. Não é difícil, tá, pessoal? Eu já tentei customizar eles, tá? São relatórios que não tem nada a ver com Spell, tá, pessoal? É uma linguagem própria, né, para fazer relatórios. Aqui tu declara cada um dos objetos que vai ser, cada um dos atributos que vão ser trabalhados e vão ser exibidos. Mas não é muito prático. Além de que não é muito prático, o processamento, né, que é gerado não é rápido, tá? Esse processo não é nem um pouco rápido, tá, da geração desses relatórios. Então ele exibe um relatório, né, bem simples mesmo, né, sem nenhuma modernidade, né? Continuando. Então aqui dentro, o que mais tem aqui? A pasta log, né? Uma das pastas que para mim é uma das pastas mais importantes do Service Desk, porque é ali que são registrados todos os logs de execução, né? Seja de sucesso ou de falha de qualquer processo dentro da ferramenta. Uma prática comum para qualquer administrador de Service Desk é deixar sempre a ferramenta tail, né, que é uma ferramenta, um Unix Tools, né, uma ferramenta bem simples, né, de exibição dos logs, né, e toda vez que acontece algum tipo de problema, né, todos esses erros aqui, por exemplo, nessa situação aqui, né, eu tenho aqui uma instalação de Service Desk instalada do zero, né, onde existe um daemon, né, que é utilizado pela base de conhecimento, se não me engano, né, não me lembro, esse IHC eu não me lembro. Então, esse daemon, por exemplo, está enfrentando problemas. Seria o caso, né? Eu sei que já está solucionado esse problema, basta aplicar um patch, tá? Que eu não apliquei nessa minha VM de teste, tá? Mas caso isso continuasse acontecendo, o ideal era abrir um chamado, né, para que isso acontecesse. E existe uma prática comum, né, de todo spell, todo método spell, né, que for desenvolvido, né, o ideal é que toda vez que ele for executado, né, quando ele for disparado, né, que no mínimo ele exiba aqui no log, né, que ele foi disparado, né, o nome desse método spell que foi disparado e o contexto que ele foi executado para tu conseguir fazer a depuração disso, né, dessa tua customização, né, para tu saber onde é que tu tem que corrigir, né, qual o método spell que tu precisa corrigir, né, porque a pior situação que existe é quando um usuário faz uma customização, né, então tu imagina lá um universo de customizações. A minha empresa, por exemplo, nós temos lá pelo menos lá 50 mil linhas de código em customização spell, né? É uma customização bem grande, né, na ferramenta, sem contar os formulários, né? E a pior situação que pode acontecer é começar um problema, né, e os administradores não saberem como rastrear esses problemas, né, identificar esses problemas, né, de uma forma precisa. Então aqui existe toda uma série de logs. Todos os arquivos stdlog, né, são os arquivos que são utilizados para os erros comuns, né, da console, tá, do Service Desk. E depois existe uma série de outros logs que são logs específicos, né? Então, por exemplo, todos os logs do Visualizer, do CMDB Visualizer, ficam nesse arquivo. Os logs do protocolo REST, né, quando é utilizado o protocolo REST, dentro desse outro arquivo. O do próprio Tomcat, né? Enfim, tem uma série de arquivos de log aqui dentro que é bom
isso é uma coisa interessante, né? Quando se vai instalar a ferramenta ou mesmo aplicar um patch, às vezes parece que não está acontecendo nada demais, né, na ferramenta, que a ferramenta está funcionando bem, né? E às vezes está acontecendo uma série de erros, né, que dentro desses arquivos de log, né? Esse tipo de situação aqui, por exemplo, é uma situação que não deveria acontecer. Então, por exemplo, toda vez que se encontra qualquer tipo de vários exceptions, né, dentro desses arquivos de log, significa, opa, tem alguma coisa acontecendo de errado e que precisa ser corrigida. Isso é uma boa administração da ferramenta, né, e é necessário que o administrador fique atento, né. Vamos lá. Patches, a pasta patches, tá? A pasta patches, todos os patches da ferramenta, o ideal é que os arquivos desses patches, né, que os arquivos .cas, né, e os arquivos .txt, lá, que é a documentação do patch, né, fiquem dentro dessa pasta. Né? Eu até tenho o costume de criar uma pasta no meu ambiente de produção chamado aplicados, né? Onde é exibido, né, onde ficam armazenados todos os patches que já estão aplicados. Outra forma que se pode identificar quais são os patches que estão aplicados é executando o comando pdminfo. Quando se executa esse comando, existe uma linha de log, né, que ele gera no log, mostrando todos os patches que já foram aplicados no sistema. Todo patch que começa com RO é um patch oficial, é um release, um oficial release, né? E todos os patches que começam com T ou qualquer outra letra são patches test fix, né? Que não estão ainda maduros o suficiente para serem promovidos a patches oficiais do produto, né? Uma coisa bem importante, como eu disse para vocês, é manter os ambientes de Service Desk sempre rigorosamente iguais. E isso inclui os patches, né? De nada adianta numa instalação de Service Desk existir lá um produto super atualizado, né, no ambiente de produção ou no ambiente de desenvolvimento, enfim, e no outro ambiente está faltando patches. A ferramenta vai se comportar de forma diferente, né? Isso vai dificultar a solução de problemas, né? Dentro do PDM-conf, né, existe então uma série de arquivos, né, que são utilizados, né, durante a inicialização do produto, além da que são rotinas, né, que são executadas através do comando do arquivo PDM Startup, né. Esse arquivo, se um dia precisar ser customizado, é sempre importante, toda vez que se encontra dentro de uma pasta do Service Desk um arquivo .tpl, que é um arquivo de template, né. Então é bom lembrar que não adianta se fazer uma customização no arquivo PDM Startup se não for mexido no PDM Startup.tpl, porque se o produto for reconfigurado, né, o processo de reconfiguração do produto sempre obedece, o que manda é o arquivo de template, né? E isso vocês podem notar que existe uma série de arquivos de template em diferentes pastas da ferramenta, né? Em diferentes pastas da ferramenta que são arquivos que precisam ser sempre estar sempre sincronizados, né? Se vocês precisaram alterar o WebXML, por exemplo, vocês não esqueçam de alterar também o arquivo webxml.tpl. Isso se aplica também a um arquivo muito popular em instalações de Service Desk chamado nxenv, né? O nxenv tem todas as options do produto, né? Todas as options do produto ficam nesse arquivo, né? E existe uma possibilidade que às vezes é tentadora de se fazer é alterar alguma dessas options manualmente nesse arquivo. Isso não deve ser feito, né? Esse arquivo aqui só deve ser manipulado através do gerenciador de opções da ferramenta exibida aqui no gerenciamento de opções, né? E quando a opção não existe aqui no gerenciamento de opções, né, daí tem que ser utilizado um utilitário chamado PDM Options MGR, né, que eu posso falar para vocês em outra oportunidade. Bom, o que mais? Então vamos fechar aqui o nxenv. Ok, continuando. Dentro do PDM-conf, PDM-RP, não me lembro para que essa pasta Promotion foi uma pasta que nasceu recentemente na ferramenta, né, que agora é possível, se você tiver dois ambientes de Service Desk e você fez uma série de modificações. Vamos imaginar que você tenha criado várias categorias de mudança, por exemplo.
dentro da ferramenta. Então é possível tu exportar essas alterações que tu fez no ambiente de desenvolvimento, né, e depois importar, né, no ambiente de produção, por exemplo, né? Então existe uma série de objetos que podem ser facilmente exportados dentro da ferramenta para quem utiliza as versões 14.1 em diante, né? Que mais? Vamos lá. A pasta Replaced, isso aqui é uma pasta muito importante porque é aqui que são armazenados, toda vez que se aplica um patch, né, ele altera uma série de arquivos da ferramenta, né? Então, dentro de cada uma dessas pastas aqui, né, existem todos os arquivos que foram substituídos, né? E então, se o patch permitir a remoção dele, né, para fazer um rollback, por exemplo, né, ele vai utilizar essa pasta aqui, né, para fazer essa substituição. Pasta Samples, né? Pasta Samples, existe uma série de é utilizada para fins de desenvolvimento, tá? Então vamos imaginar o seguinte: o usuário não sabe como é utilizado. Deixa eu abrir aqui um formulário qualquer aqui para vocês. Vamos lá. Aqui, vamos abrir um formulário qualquer. E o usuário, por exemplo, não sabe para que serve a PDM macro, uma PDM macro específica. Por exemplo, aqui uma DTL lookup, o que for. Deixa eu pegar aqui. Peguei um arquivo errado. Agora, quando eu estou procurando umas macros comuns, eu não tô achando. Mas vamos lá, deixa eu pegar aqui. Aqui embaixo, aqui, ó. Então, por exemplo, o usuário não sabe como é que se utiliza, quais são os parâmetros para serem utilizadas com a macro DTL read only, né? Que é uma macro que é utilizada para exibir campos em modo somente leitura, né? Então, bastaria que esse usuário entrasse dentro da pasta samples, ali, ó, samples macro, ó, samples macro, e aqui dentro existe a documentação, né, e o código-fonte, né, de todas as macros que são utilizadas no sistema, né? E aqui estão os atributos, né, para cada uma das macros, né? Então é relativamente fácil saber como é que se utiliza determinada macro no sistema. É interessante, inclusive, porque existem algumas macros que estão aqui nessa pasta, tá, que não são utilizadas por nenhum formulário do sistema, né? Então, a título de aprendizado, né, é possível ter uma grande quantidade de informação dentro dessa pasta samples, tá? Além disso, né, as macros também podem ser customizadas, né? Então, da mesma forma que eu fiz aí há um tempo atrás e até divulguei para vocês, né, eu criei uma macro nova dentro da ferramenta, né? Essa macro fica hospedada dentro da estrutura site mods www, aqui dentro de www, macro, né? Então aqui dentro eu criei uma macro, né, que depois que eu reiniciei a ferramenta ela estava disponível para ser utilizada em qualquer formulário, né? Que mais? Temos aqui também, voltando para cá, então essa pasta sample aqui tem toda a documentação. Isso é uma coisa interessante porque além das macros, né, existe uma série de outras estruturas aqui que são usadas até para fins de teste mesmo e exemplos mesmo, né? Uma das estruturas é a pasta SDK. Tá? Essa pasta SDK aqui é bem para desenvolvimento, então essa pasta SDK de dentro de samples ela é usada para te mostrar vários exemplos, né, de customização para promover integração entre sistemas, né? Então, os usuários, por exemplo, que querem fazer uma integração baseada em REST, né, aqui existe, né, alguns exemplos, né, de customização em REST que pode ser utilizado para consumir dados dentro da ferramenta Service Desk, né? E existe uma outra pasta SDK, que está fora de samples, que é muito utilizada para quem faz customização, que é essa pasta aqui, SDK, enfim, e aqui dentro ela tem uma pasta chamada scripts. Bom, o usuário pode notar, tá, que da mesma forma que existe
um arquivo lá na BOP-CFG, www.scripts. Tá? Então existe um arquivo chamado Ajax. Tá? Esse arquivo Ajax que está dentro de BOP-CFG é um arquivo que está num formato. Vocês podem notar, inclusive, que não tem indentação nenhuma, né, no código, né, muitas vezes muitos desses arquivos estão no formato minimizado, né, o que dificulta para quem quer fazer uma customização e depois quer facilitar a manutenção desse código. Então a ideia é o seguinte: toda vez que o usuário precisar fazer algum tipo de customização na ferramenta que envolva uma biblioteca JavaScript, por exemplo, o que ele tem que fazer? Ele poderia pegar simplesmente a pasta Ajax, né, e levar para a mesma estrutura que existe lá dentro da pasta sitemods, né, que ficaria aqui, né, e colocar para dentro de scripts. Né. Mas o ideal é não fazer isso com os arquivos da pasta BOP-CFG, e sim pegar esse arquivo dentro da pasta SDK. Né, dentro da pasta SDK aqui, ó, scripts, existe aquele mesmo arquivo, só que num formato mais amigável, né? Num formato onde o código está identado, onde o código está comentado, né? E o usuário e esse administrador vai poder ter uma noção mais exata do que ele está mexendo. Né? Porque isso é uma prática muito comum no Service Desk. Né? Eu fiz uma customização na ferramenta no Service Desk que alterou o comportamento do recurso de autosuggest, né? Onde, por exemplo, eu digito aqui o nome de um usuário, só falta agora não ter nenhum usuário cadastrado. Deixa eu ver. Então, por exemplo, para mim fazer isso, eu tive que alterar um arquivo chamado autosuggest. Né? Então, aqui dentro eu tenho um arquivo de autosuggest que foi customizado, né? Que ele tem um comportamento totalmente diferente da ferramenta. Que mais? Vamos voltar para cá. Pasta SDK. Uninstall. Pasta site. Então aqui, pessoal, aqui é a área mais comum. Inclusive eu deixo até um atalho na área de trabalho, né, que é um atalho que aponta direto para essa pasta, né, para se customizar. Né? É a pasta que mais é customizada. Nessa pasta tem 3 tipos de arquivo que são muito customizados. Né? São arquivos Magic, né, que são arquivos da pasta Magic, que são triggers, né, e arquivos de formulário, né, que são apresentados para os usuários. Tá? Não vai ser nessa apresentação que eu vou explicar toda a estrutura de formulários que existe dentro da ferramenta. Tá? Hoje eu vou dar uma breve noção, né, para os usuários que estão iniciando. Né? Mas eu vou preparar uma outra apresentação falando especificamente sobre customização de formulários, onde eu vou explicar algumas coisas interessantes. Tá? Então aqui dentro dessa pasta, as 3 pastas mais comuns, né, que são customizadas são a pasta Magic, né, a pasta HTMPL, né, onde dependendo do tipo de usuário, né, existe um formulário. Então, por exemplo, da mesma forma que existe o formulário DTUIN, né, dentro da pasta de analista, né, existe um outro formulário DTUIN, dentro de employee, por exemplo, existe, é que não foi customizado, tá, pessoal? Essa parte de funcionário, tá? Mas aqui, ó, dentro da pasta do HTMPL employee, existe o mesmo arquivo DTUIN que existia lá na pasta analista, existe aqui, só que são arquivos diferentes. Né? São arquivos que, dependendo do perfil do usuário, né, algumas funcionalidades estão disponíveis para analista e para o funcionário podem não estar. Né? E isso é um cuidado muito interessante que os usuários precisam ter sempre em mente. Né? No caso da minha empresa, nós já temos acho que tem pelo menos mais de 200, 300 formulários que foram customizados. Né? Existem várias formas de se fazer customização em formulário dentro da ferramenta. Né? A ferramenta te dá a possibilidade de tu criar, né, uma série de funções. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa abinha, esse combo aqui que aparece aqui em cima são as funções do meu usuário. Né? Outra hora eu vou explicar isso com mais calma, tá? Mas no Service Desk, toda essa parte de segurança da ferramenta está estruturada da seguinte forma. Existem os tipos de acesso, né,
cada tipo de acesso, então, por exemplo, o tipo de acesso à administração possui uma série de funções, né, e cada uma dessas funções, né, pode utilizar um grupo de formulários específico, pode ter uma interface web diferenciada, tem uma série de permissões específicas, né? Isso eu vou falar com mais calma em outro momento. Tá? Mas eu quis destacar isso para vocês porque customizar é uma necessidade assim, que é indispensável. Não adianta eu ter uma ferramenta e pensar que os usuários vão ter que se moldar ao modo de funcionamento da ferramenta. Né? Às vezes um negócio fala mais alto, né, e nós precisamos fazer com que a ferramenta seja adequada às realidades desse negócio. Né? E para isso ser feito, né, tu tem que fazer, né, as customizações nos devidos formulários, triggers, enfim. E é importante, né, fazer isso de uma forma muito organizada, porque não adianta nada tu ter um esforço enorme para se fazer uma customização e depois essa manutenção ser dificultada, ninguém saber fazer manutenção naquilo. Né? Muitas empresas, inclusive, têm uma parceira da CA, né, dentro da sua instalação, exatamente só para fazer customizações, e existem outras empresas, que é o meu caso, né, que nós não temos uma empresa especialista especialista em customização dentro da minha empresa, mas mesmo assim nós temos autonomia para fazer a maior parte das customizações da ferramenta. E se isso não for feito de uma forma organizada, podem ter certeza que mais cedo ou mais tarde vocês vão ter sérias dificuldades, né, na evolução e da estabilidade da própria ferramenta. Né? Todos os formulários, por exemplo, na ferramenta, tá, existe algumas padronizações. Tá? Então, por exemplo, todo formulário no Service Desk que for um formulário de edição, né, de edição e exibição ao usuário, tá? A maioria desses formulários se chamam detail. Né? Eles começam com a palavra detail. Né? Os formulários que são formulários de pesquisa começam com list, enfim, dos formulários que são formulários das barras de menu, por exemplo, começam com menu bar. Né? E isso é uma coisa muito interessante, porque não adianta às vezes tu fazer uma customização e tu não obedecer esse modelo, porque a ferramenta internamente ela está preparada para trabalhar com essa estrutura. Se tu pensar em mudar, tu vai ter que fazer outras customizações para que ela consiga ler esses arquivos customizados. Né? Deixa eu ver se eu já não me passei em algum assunto. Sim, vamos lá. Isso. Existe uma ferramenta, né, quando se instala o Service Desk, que se chama pintor de tela. Né? O pintor de tela, que é o Window Screen Painter, é uma ferramenta que facilita, né, a customização, né, de alguns formulários, pelo menos para usuários que são iniciantes. É uma ferramenta que ajuda, né, principalmente para entender como é que funciona esse modelo. Né. Uma das finalidades mais interessantes aí do Screen Painter, que poucos conhecem, eu tinha comentado com vocês que alguns formulários não podem ser customizados. Né. Eu vou explicar para vocês por quê. A ideia é o seguinte: toda vez que um usuário vai fazer uma customização, o recomendado é tente fazer essa customização através do Screen Painter. Né? Se o Screen Painter permitir que tu faça essa customização, ok, você customiza. Caso contrário, siga a orientação que ele tá te indicando na tela. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu quisesse customizar, por exemplo, um formulário, deixa eu abrir aqui um formulário. Aqui. Aqui, inclusive, ele já te exibe visualmente, né, todos os formulários que estão customizados têm um asterisco, né, do lado do formulário. Mas se eu quisesse customizar um formulário específico aqui, ou, por exemplo, desse detail para tipos de acesso, por exemplo, eu quero customizar. Ele vai me exibir de uma forma bem visual o formulário e eu vou poder alterar,
né, colocar mais campos, enfim, né, eu posso colocar vários tipos de controle, né, várias macros diferentes, ou eu posso diretamente ir no código e fazer toda a edição. Eu, particularmente, já não utilizo mais ele para fazer essa edição nesse editor de texto, porque eu preciso de alguns recursos para facilitar a customização, né, então eu prefiro usar o Notepad+, tá, mas para usuários iniciantes é interessante utilizar por aqui. Bom, eu mostrei para vocês um formulário que ele permitiu, né, que eu fizesse uma customização. Eu vou mostrar para vocês alguns formulários que ele não deixa você fazer a customização. Então, por exemplo, stdbody. Né? O stdbody, quando tu vai tentar customizar ele te diz, olha, não, o stdbody não pode, as customizações não podem ser feitas nesse arquivo. Você tem que utilizar o arquivo stdbody-site. Existe uma série de arquivos dentro da ferramenta que todas as customizações que vocês precisarem fazer, vocês têm que fazer dentro dos arquivos que acabam com a palavra site. Né? Então, por exemplo, se eu quisesse mexer no arquivo ahdtop, né, só para mostrar para vocês a estrutura, tá? O Service Desk, essa área aqui, ó, antes de iniciar a barra de menu, tá? Mas toda essa área aqui que vem aqui até a função do usuário se chama ahdtop, né, que é uma área destinada, além de exibir esse topo padronizado, né, do Service Desk, ela declara uma série de variáveis globais que eu vou mostrar para vocês. Depois disso tem a área da barra de menu, né, a barra de menu e guias. Né. Depois disso o body, né, que é toda essa área aqui, né, que vem até o finalzinho aqui da tela, e depois aqui o rodapé, que é o footer. Né. Para cada uma dessas áreas que eu comentei para vocês, existe um arquivo específico. Né. E esse arquivo, né, então, por exemplo, se eu quisesse customizar o HDTop, se vocês derem uma olhada dentro do HDTop, aqui existem toda uma série de variáveis globais que são usadas por todos os formulários da ferramenta. Né. Toda vez que qualquer formulário é aberto, geralmente, esse arquivo aqui geralmente é aberto só a primeira vez, né, quando tu entra na ferramenta, e depois todos os outros formulários ficam consumindo informações, né, de variáveis que foram alimentadas por esse formulário. Mas se um usuário precisasse fazer uma customização nesse arquivo, por exemplo, uma necessidade que já me surgiu, eu vou criar uma variável nova que vai existir, vai estar disponível para qualquer formulário. Então o que se faz? Se customiza o arquivo HDTopSite. Aonde que se customiza esse arquivo? Bom, se aqui eu estou dentro de BOP CFG www HTML default, né, basta copiar esse arquivo para a mesma pasta, né, lá dentro da estrutura de mods, né, e no meu caso aqui eu já tenho customizado esse arquivo. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente. Então, no meu Service Desk, né, eu tenho aqui eu customizei até o nome do produto, né, o logotipo da empresa, etc. Né. Olha, aqui que eu estou só manipulando, né, eu estou manipulando as variáveis que foram declaradas, né, no arquivo HDTop. Né. Isso acontece, né, então aqui eu dei um exemplo para vocês de uma customização que é muito comum de ser feita, né, que são tanto o arquivo hdtop.site quanto o arquivo que é um arquivo de mensagens, né, que é muito comum o pessoal customizar, que eu não estou vendo aqui, deixa eu ver, aqui, msg_cat_site, que é todas as mensagens que são exibidas para os usuários, né, é um grande array de mensagens que existe, que está declarado lá num arquivo chamado msg_cat, né, e aqui é possível que vocês simplesmente alterem essas mensagens. Tá? Então, essa é uma estrutura importante. Tá? Toda vez que vocês precisarem fazer uma customização, né, tentem fazer primeiro, né, no Screen Painter. Né? Isso é uma coisa. Eu fui aprender isso quando uma vez eu tive que fazer uma customização numa tela de pesquisa, e eu tinha que sumir com algumas opções, né, que os usuários tinham, né, que eles não deveriam utilizar. Né. Então, essas opções apareciam aqui no menu de contexto, né, quando eu dava um clique em cima de um objeto. Né, em cima de um incidente, por exemplo. Né. E eu tive que mexer fui tentar mexer no arquivo stdlist. Né. O arquivo stdlist
ele na verdade ele é um merge de vários arquivos na ferramenta, né? Então se o usuário precisa mexer em algum arquivo, deixa eu tentar achar ele aqui, JavaScript, isso. Então aqui existe um arquivo chamado stdfooter, aqui, ó, stdlist. Se o usuário tentar mexer nesse arquivo, da mesma forma que acontece com stdhead, né, se ele tentar mexer nesse arquivo, a ferramenta já vai te avisar. Olha, esse arquivo que está tentando mexer nada mais é do que nesse caso aqui, ele tem 5 arquivos mesclados, né? Então, quando o usuário faz uma alteração no arquivo, por exemplo, result7, né, vocês vão notar que dentro da pasta lá do scripts, lá, ele vai gerar, além do arquivo result7 que foi alterado, ele vai gerar uma nova cópia do stdlist, só que esse stdlist é um stdlist personalizado, né, onde vai existir toda uma série de customizações, né? Porque ele juntou vários arquivos e montou um arquivo só. É importante vocês terem sempre isso em mente, porque principalmente quando o usuário não está muito habituado a fazer customizações na ferramenta, né? E às vezes algumas customizações podem comprometer seriamente o produto, né? Outra coisa que o pintor de tela é muito utilizado, né, é quando se vai criar novos formulários, né? Então, o usuário quer criar, que a partir do zero, né? O que eu preciso criar um novo formulário para analista. Esse formulário é do tipo detail, por exemplo, né? E ele te pergunta qual é o tipo de objeto, por exemplo. Eu quero mexer para o objeto Actbool, né? Quando vocês derem um novo, ele já vai criar toda uma estrutura no formulário padronizada do Service Desk e vocês já têm um bom ponto de partida para se começar uma customização, né? Toda vez que se faz qualquer tipo de alteração em algum formulário, né, é necessário que o usuário faça a publicação, né? O que é essa publicação? Né? Toda vez que um formulário é alterado, tá, o Service Desk cria uma pasta chamada Projects. Tá? Enquanto ele estiver em fase de projeto, ele não está disponível para os usuários. Tá? Para ele ficar disponível para os usuários, é necessário que o usuário publique esse formulário. Né? E o que ele faz a publicação nada mais é do que pegar esse arquivo que estava dentro da pasta Project e colocar para dentro da sua respectiva pasta, seja dentro de analista, cliente ou funcionário. E a terceira funcionalidade muito comum que é usada no Screen Painter é o designer de esquema. É através do designer de esquema que é possível fazer qualquer alteração, né, no modelo de dados da ferramenta. Né? Pelo menos as alterações mais simples. Né? Então, por exemplo, se eu quisesse criar algum campo aqui dentro de qualquer tabela, né, bastaria que eu pegasse, selecionasse a tabela, adicione a coluna de dados, chamei aqui tal nome dessa coluna, digo todo tipo de dado. Isso aqui, outra hora eu vou explicar para vocês detalhadamente tudo que eu já descobri daqui, né, dessa criação, né, nessa alteração de esquema. E alguns truques, né, de alguns tipos de atributo que são bem interessantes que eu descobri recentemente. E depois disso, né, a maioria dos usuários, vamos dizer assim, mais confiantes, simplesmente salvam, né, e depois publicam. Né? Isso de forma nenhuma é recomendada, né, para usuários que estão iniciando. Né? Qual é o recomendado? Né? Toda vez que se faz qualquer, na verdade não é nem a criação, mas qualquer alteração no esquema, né, de dados, existem alterações, pessoal. Isso eu que já estou mexendo na ferramenta há pelo menos há uns 4, 5 anos já fiz várias barbaridades dentro da ferramenta, né? Barbaridades que eu digo que foram suficientes para fazer a ferramenta ficar inutilizável. Né? Eu criei atributos errados, eu fiz referências que não poderiam existir. Né? Existem objetos aqui, pessoal, que são objetos que existe uma tabela respectiva lá no banco. E existem outros objetos aqui que não existem lá no banco, são objetos virtuais, vamos dizer assim, né? Ou objetos que são subsets de outros objetos, né? Subconjuntos de outros objetos. É necessário o usuário ter uma boa noção do modelo de dados para começar a pensar em fazer objetos mais sofisticados, vamos dizer assim. Né? Então, para evitar esse tipo de acidente, toda vez que o usuário, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu acabei de fazer uma alteração no banco. Tá? Eu vou criar aqui um atributo
integer, né? Ok, não vou botar muita informação. Eu não quero salvar esse atributo, eu quero simplesmente fazer o seguinte, ó, eu vou salvar, ele vai obrigar a salvar, né, mas enfim, toda vez que eu vou fazer qualquer modificação aqui, primeira coisa que vocês têm que fazer, façam a modificação e depois disso testem ela antes de publicar no esquema oficial. Né? Como é que se faz isso? Basta entrar aqui, salvar e definir como modo de teste. Quando vocês fizerem isso, ele vai reiniciar alguns daemons da ferramenta, vai aparecer aqui uns daemons sendo reiniciados, e vocês vão poder consultar, vão poder ver se a ferramenta está conseguindo lidar bem com aquela alteração que vocês fizeram. Tá? Então, se vocês fossem publicar isso, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, ele vai reciclar o mecanismo de gerenciamento de objeto, né? Ele está mexendo aqui no Object Manager, que é o cara responsável por conversar, né, com o modelo de objetos na ferramenta. Então o que vai acontecer? Bom, ó, ele conseguiu colocar em modo de teste. Vamos ver se o nosso atributo foi criado direitinho. Né? Existe uma ferramenta que eu tinha comentado com vocês que é a BOP-Asinfo. Né? A BOP-Asinfo, o padrão dela é consultar o DOM Server. Né? O DOM Server é o gerenciador de objetos da ferramenta, mas é possível também consultar o DOM Server do Screen Painter. Né? Então, por exemplo, eu fiz aqui uma modificação na tabela, eu nem me lembro que tabela que eu tinha feito isso. Tá? Eu não lembro, mas enfim, não interessa a tabela. Tá? Se eu for consultar esse objeto que eu acabei de alterar, né? Putz, que pena que eu esqueci o nome do objeto, mas vamos lá. Se eu pegasse aqui o objeto CR, por exemplo, menos D no objeto CR, para mostrar todos os atributos do objeto CR, espera aí que isso aqui eu não ensaiei, tá, pessoal? Vamos lá. É menos S. Menos S. Isto. Menos S. Menos S. Não. DOM serva. Tá faltando um R aqui. Isto. Então o que eu fiz aqui Eu pedi para o Service Desk consultar o DOM Server utilizado pelo Screen Painter. Aquele objeto, ali, no caso é o CR, mas na verdade um bom teste que vocês podem fazer é o seguinte: criem um atributo, coloquem em modo de teste em algum objeto, enfim, e depois consultem o DOM Server no WSP. Vocês vão ver que o atributo só vai existir no contexto do DOM Server WSP. Né? Se ele existir direitinho, da forma que vocês criaram ele, né, ok, significa que o objeto foi criado com sucesso e possivelmente vocês não vão ter problema nenhum dentro do Service Desk. Né? Caso contrário, né, se não tiver dado certo e vocês quiserem reverter, vocês revertam o modo de teste. Desejo continuar, sim. Ele vai reverter, né, e eu posso cancelar, né, essa alteração. Né. Olha aqui. Nesse caso aqui, eu vou sair da ferramenta, tá, e ele não fez nada dentro do Service Desk, tá? Ele não criou nenhum atributo de fato dentro da ferramenta, ele não criou nada ainda. Né? Caso ele tivesse criado qualquer arquivo novo dentro da ferramenta, né? Uma coisa que é... eu fechei a ferramenta e não devia ter fechado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, toda vez que ele faz alguma modificação no modelo de objetos, no modelo de dados, ele gera 5 arquivos. Eu não vou falar para vocês todos esses arquivos agora, tá? Que esse assunto aí merece certamente aí mais uma live de umas 2 horas, só para falar da criação de atributos e algumas coisas que podem acontecer, tanto em caso de sucesso quanto em caso de falha. Né? Mas toda vez que vocês fazem qualquer tipo de modificação, se eu pegasse aqui, salvei e publiquei, não fiz nada, tá? Se vocês fizerem isso, ele vai gerar alguns arquivos. Tá? 2 arquivos que são muito importantes, que são os arquivos básicos, são o wsp.altercol e wsp.altertabl. O altercol, ele dentro desse arquivo mostra todas as colunas de dados que vocês criaram, e o altertable é todas as tabelas que foram criadas. Tá? Se eu quisesse desprezar essas alterações, né, bastaria eu apagar esses arquivos.
tá? Esses dois arquivos aqui se apagaria e o Service Desk para ele não foi feito nenhuma modificação. É importante destacar isso, pessoal, que vamos imaginar que eu fiz alguma modificação no modelo de dados e o usuário tentou abrir de novo o Screen Painter, né? A ferramenta vai te avisar que existem alterações pendentes que ainda não foram publicadas, né? Então vocês têm que ter certeza de que quando vocês estão criando um atributo, né, se vocês já criaram esse atributo, vocês têm que publicar esse atributo. Ou vocês publicam ou vocês descartam esses atributos, né? Nesse caso aqui eu não fiz nada, ok? Né? Existe uma série de arquivos que também são alterados, tá? O próprio index que é criado, o esquema, né? O arquivo de esquema, dentro aqui da pasta MED que tem um arquivo chamado WSPMods que também é alterado, né? Eu não costumo fazer modificações, a não ser modificações que envolvam a criação de atributos ou tabelas, tá? Todo o resto de alterações eu costumo fazer diretamente dentro da pasta Magic, né, em arquivos específicos, né? Então, por exemplo, se eu preciso alterar algum atributo do objeto CHG, que é usado em mudanças, por exemplo, eu vou mexer diretamente no arquivo ZCHG. Né? .mod. Dentro desse arquivo, lembram que eu tinha comentado com vocês, o arquivo .mod ele declara o objeto ou altera o objeto, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma série de customizações que foram feitas, né? Várias triggers que foram feitas e os respectivos métodos que são chamados dentro da ferramenta métodos spell. Onde estão esses métodos spell? Bom, da mesma forma que existe um arquivo .mod, existe o arquivo SPL. Então, aqui existem todos os métodos spell utilizados em mudanças, por exemplo. É assim que foi feito a estrutura da minha empresa. Para quê? Porque fica mais fácil o entendimento disso e a localização desses códigos, né? A ferramenta é possível fazer todo esse tipo de customização, tanto a criação de triggers quanto a criação de métodos, diretamente lá no Screen Painter, só que não é nem um pouco prático, pessoal. O normal é fazer esses arquivos específicos de customização, né? E até porque daí fica mais fácil fazer testes aí, isolados aí, em cada um desses componentes, tá? Em cada um desses novos métodos, né? E também existe um arquivo aqui que geralmente se cria nessas instalações, né, que é um arquivo de functions, né, é um arquivo onde estão disponibilizados vários métodos, alguns deles eu até já disponibilizei lá no grupo, né, no meu caso aqui eu tenho aqui pelo menos aqui mais de 100 métodos aqui, tá? Que são métodos que fazem várias coisas, né, manipulam os objetos de várias formas, né? Então, e são métodos que são usados por qualquer tipo de objeto, né? Essa é uma estrutura que geralmente é recomendável ser feita, ou no mínimo, pessoal, às vezes não vão ser vocês que vão fazer isso propriamente na ferramenta, né? Mas no mínimo vocês orientem, o ideal é que se oriente a empresa que está fazendo isso a ter esse mínimo de metodologia, né? Para vocês conseguirem ter um ambiente organizado, né? Um ambiente que vocês consigam dar manutenção de uma forma facilitada. Que mais? Falei aqui. Deixa eu mostrar aqui, então, deixa eu ver aqui se eu estou indo bem. Ok. Então, qual é o normal aí? O normal aí de qualquer customização. A necessidade geralmente nasce assim, né? Um usuário olha determinado formulário, diz que esse formulário precisa ser alterado, olha, tem que incluir um campo novo, tem que alterar um campo, tem que colocar um campo para baixo, mudar o rótulo desse campo. Qual é o normal, né, desses administradores que precisam fazer isso? É usar quando eles não conhecem muito o modelo de dados do Service Desk, usando o próprio browser, né, vocês conseguem identificar qual é o atributo que tem que ser modificado, né. A primeira coisa é identificar qual é o formulário que deveria ser customizado, nesse caso aqui é o formulário detail-in, né? O formulário detail-in, eu vou fazer aqui uma simulação aqui para vocês. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui o formulário detail-in. Formulário detail-in. Está aqui o formulário, então o usuário, vamos dizer que eu quisesse mudar o rótulo aqui do área de incidente, né? Então,
Bom, todos os formulários do Service Desk têm uma estrutura teoricamente muito simples. Para quem já programou em alguma linguagem orientada a objeto, não é tão novidade o que eu vou dizer para vocês. Tá? Mas vamos lá, é uma dica muito interessante. É assim, ó, todos os elementos que são exibidos dentro de um formulário no Service Desk, tá? No meu caso aqui, eu estou dentro de um formulário detail. Tá? É um formulário que é um formulário de edição e consulta. Tá? Imaginem que por trás desse formulário aqui, lá no Service Desk, existe um objeto chamado underline DTL. Tá? Eu até vou escrever aqui para vocês. Ó. Dentro desse objeto, pessoal, dentro desse objeto JavaScript, inclusive, existem todos os atributos que estão sendo exibidos na tela e atributos, inclusive, que não estão sendo exibidos na tela. O nome desses atributos, esses elementos, né, que estão disponíveis aqui no DOM, né, e é através desse objeto, né, que o Service Desk manda essas informações lá quando o usuário dá um salvar aqui, por exemplo. É através desse objeto que o Service Desk atualiza essas informações, né, lá no banco de dados, né, depois de passar pela camada de objeto. Então funciona mais ou menos assim. Isso aqui, esse formulário aqui, ele foi aberto através de uma operação do Service Desk. Isso foi interpretado por um processo lá no Service Desk chamado Web Engine. O Web Engine conversou com o DOM Server, que é o gerenciador de objetos, né? E o gerenciador de objetos conversou com o Magic, que é uma outra estrutura que fala com o banco de dados, e depois disso isso é feito lá no banco. Tá? Bom, todos os elementos que são exibidos na tela para vocês, tá, pessoal, têm a seguinte estrutura. Da mesma forma que existe um elemento chamado set, existe um elemento chamado key. Né? Então, por exemplo, esse atributo aqui, por exemplo, o área de incidente, tá? Ele é um atributo que se chama category. Né? No modelo de objeto, tá? No modelo de dados na camada de objeto, esse atributo se chama category. Né? Então, se eu precisasse fazer uma alteração, bastaria eu entrar lá no formulário e procurasse o atributo category. Né? Eu vou fazer aqui para vocês. Ó. É o category. Category. Isto. Category. Deixa eu ir direto para o category certinho. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, o atributo aqui está a macro que exibe aquele combo. Né? Notem o seguinte, da mesma forma que existe um atributo key, existe um atributo set. Tá? Isso é o normal. O que é o key? O key é o que é exibido ao usuário. Né? Então, por exemplo, o aplicativos, né, é o nome simbólico dessa categoria. Né? Mas o que é armazenado lá no banco, tá, não é esse nome aplicativos, né? Não é esse valor simbólico, e sim um ID. Geralmente é uma chave estranha, a chave primária desse objeto não é uma referência textual, geralmente é um número, geralmente é um ID. Tá? Então, toda vez que vocês quiserem saber qual é o atributo, se vocês quiserem manipular esses atributos, de nada adianta só alterar o elemento que está sendo exibido ao usuário. Né? Tem que se alterar também, né, o elemento set desse respectivo atributo, né, para se conseguir para funcionar essa customização que vocês precisam fazer. Então, nesse caso aqui, se eu quisesse alterar esse atributo, eu quero mudar esse rótulo aqui, essa área de incidente, mudar o nome dele, né, eu iria pegar aqui, eu vou chamar aqui, ó, área de incidente nova. Né? Bastaria eu salvar esse formulário. Se esse formulário se existisse uma instalação com vários servidores de aplicação, né, eu teria que copiar esse formulário para todos os servidores de aplicação na mesma estrutura, e depois de eu fazer isso, eu teria que executar o comando pdm webcache, né, que serve para reiniciar o cache do Service Desk. Né, então ele limpa todos os formulários que estão na memória, para da próxima vez que esse usuário, que eu carregar esse incidente, ele já exibe a informação, o formulário atualizado. Né? Eu até costumo deixar dentro da minha instalação de Service Desk um ícone aqui. Esse ícone aqui é o meu limpador de cache de SDM. Então eu simplesmente executo aqui, ele limpa o cache rapidamente. Isso aparece sempre no log.
E o log é uma coisa que, se vocês assistirem os próximos vídeos, uh, uh, log é uma coisa que está sempre observando, porque toda vez que tiver qualquer tipo de problema aqui no Service Desk, qualquer tipo de customização que não tenha funcionado corretamente, geralmente a ferramenta exibe essas informações no log. Que mais? Voltamos para cá então. Mostrei para vocês essas estruturas que existem. Inspeção. Uma coisa que é importante, pessoal, toda ferramenta ela tá codificada. Todos os arquivos da ferramenta, o padrão é que esses arquivos sejam codificados no padrão UTF-8. Tá? Então tenham esse costume de, não interessa se vocês estão falando de trigger, se vocês estão falando de script CSS, do que for, né? Tudo coloquem utilizando essa codificação, né? Porque daí vocês não vão ter problemas de distorções, né, de caracteres sendo exibidos, né, dependendo da codificação dessas páginas. Né? Que mais? Eu tenho um costume de, toda vez que vou fazer algum tipo de customização, tá? Isso é uma coisa importante. Eu vou fazer um outro vídeo, tá? Falando dos principais recursos que se utiliza em customização. Daí eu vou falar bem das tags, né? HTMPL, né? Eu vou falar de PDM-if, de PDM-pragma, de PDM-include, né? Coisas que eu já falei até no passado, só que de forma escrita, né? Eu vou fazer de uma forma bem prática aqui E hoje então eu ia mostrar para vocês, tá, que existem diversas formas de se fazer customização dentro da ferramenta. Eu não sei o nível de conhecimento que vocês têm. Eu achei até interessante que há um tempinho atrás acho que foi há 2 dias atrás, eu publiquei uma customização, né, de uma última customização que eu fiz chamada Rastreador, né? Que foi uma customização relativamente simples, mas eu achei impressionante a quantidade de gente que veio me procurar me pedindo código. Não é à toa que minutos depois eu publiquei lá no grupo, né, essa customização, né? Para te ver, isso fica bem claro assim para mim que os clientes da ferramenta, assim, do Service Desk, muitos deles estão carentes na questão assim de desenvolvimento, né? Ou mesmo, né, querem às vezes tem essa mesma necessidade que nós tivemos, mas não tem às vezes força de trabalho para fazer isso, ou mesmo não consegue ter tempo, né, para conseguir fazer esse tipo de customização na ferramenta. Né? E muitas dessas customizações são customizações simples, né? E melhor ainda, né, são aquelas customizações simples que dão um resultado significativo, né, para o nosso negócio. Né? Deixa eu falar aqui mais, deixa eu ver aqui. No próximo vídeo, tá, pessoal, eu vou falar para vocês sobre uma série de customizações, uma série de estruturas que existem em qualquer formulário, né, no Service Desk, né, e que é interessante o usuário saber manipular essas estruturas, né, porque ele faz com que a ferramenta tenha comportamentos bem mais precisos, né? Além de, eu vou falar para vocês também de uma série de cuidados que se deve ter nas customizações, porque às vezes eu vejo isso é muito comum em algumas. Teve uma empresa que eu consultei que tinha bem essa situação. Né? E existia uma série de customizações que tinham sido feitas, né? Mas vocês não podem esquecer que de nada adianta às vezes eu ter uma customização no front-end, né? Por exemplo, uma customização aqui num formulário HTML, e eu não tenho nada que me garanta que aquele dado lá do outro lado, lá no back-end, vai chegar da mesma forma que o usuário, que essa empresa quer, né, que esse dado chegue. Né? Então, pensem assim, o Service Desk, eu já descobri inclusive várias vulnerabilidades. Tá? E uma das vulnerabilidades mais importantes é de injection. Né? Qualquer usuário,
pode parecer assim, meio teoria da conspiração. Por que um usuário iria alterar uma informação que está num formulário? Né? Acreditem, acontece. Né? Então, qual é a melhor prática para se fazer esse tipo de customização? Da mesma forma que eu tenho um formulário que me impede o usuário de botar tal informação no campo área de incidente, por exemplo, eu tenho que ter uma trigger lá do outro lado, né, que se certifica, né, de que que somente as informações permitidas vão ser gravadas, né, naquele objeto. Né. Eu vou mostrar isso para vocês no próximo vídeo, tá? Mas eu tenho uma estrutura que para cada objeto que eu tenho na ferramenta, tá, eu tenho uma trigger que é padrão, que essa trigger se chama, deixa eu ver se eu acho ela aqui o nome dela, mas é valida ticket. Isto. Então, por exemplo, para mudança, eu tenho uma trigger chamada CHG valida ticket, que existe uma série de regras, né, que estão reproduzidas lá no front-end e estão reproduzidas no back-end. Né? Então, essas regras, né, me dão a certeza de que os dados vão sempre chegar no formato que eu estou esperando. Né? Então, por exemplo, eu não quero ter um ticket que o usuário não tenha preenchido, um ticket de incidente, por exemplo, que o usuário não tenha preenchido o item de configuração. Né? Eu posso fazer essa validação só no front-end? Posso. Né? Mas e se esse incidente for aberto por um web service? Né? E se esse incidente for aberto através de um outro formulário? Né? Que não seja esse, onde eu tenha esquecido de gravar, de gerar de criar essa validação. Né? Então, as triggers são indispensáveis, pessoal. Se vocês querem ter uma informação segura, uma informação confiável, principalmente para quem faz gestão através de indicadores, né? Eu tenho que ter certeza de que esses tickets estão sendo registrados da forma correta. Eu tenho que ter certeza de que os usuários não podem nem ter a possibilidade de errar. Tu tem que minimizar essa possibilidade de erro. Né? O usuário às vezes vai estar preenchendo uma informação incorreta. Né? Então, por exemplo, aqui, eu selecionei aqui um item de configuração chamado USD, que é a minha ferramenta, que é um item de configuração da classe aplicativo, por exemplo, e o usuário colocou uma área de incidente hardware, por exemplo. Isso é uma validação, uma consistência de informação que de repente não poderia existir. Né? Eu poderia ter duas customizações nesse sentido. Eu poderia ter uma customização que impedisse que o usuário botasse uma área de incidente incorreta para aquele item de configuração, para aquele serviço afetado, ou mesmo eu nem tivesse esse campo área de incidente, né, o usuário que esse campo fosse preenchido automaticamente. Né? Então, toda essa sofisticação de preenchimento e de exibição e de armazenamento lá lá no banco de dados, enfim, depende de uma boa customização. E é impossível nós falarmos de tudo isso em poucas horas, né, pessoal? Isso é um assunto bem longo, mas eu acho que dá para nós, no ano de 2017, eu vou tentar reservar alguns momentos aí para falar de algumas coisas que podem ajudar vocês a resolver algumas necessidades bem comuns. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa segunda transmissão. Espero que tenha ficado legível para vocês. Eu até tinha medo que hoje a transmissão não pudesse acontecer, porque aqui em Porto Alegre está caindo uma chuva bem forte, no meu bairro principalmente. Mas que bom que deu tudo certo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, pessoal. Obrigado pela atenção.